Boa tarde, minha querida Via Lopou. Como vocês estão? Espero que bem. Bom, na tarde de hoje iremos falar sobre Tadeusz Kantor. Bruna, é com você. Boa tarde, Via Lopou. Na tarde de hoje nós vamos falar sobre o Teatro da Morte, que começou com uma ruptura com as etapas precedentes de Tadeusz Kantor. Kantor descobre que nada expressa melhor a vida do que a ausência da vida. A morte se torna o tema central de seus últimos espetáculos. A classe morta, Via Lopou, que morram os artistas, aqui não volto mais, e hoje é meu aniversário. Agora é com você, Júlia. Esta coletânea de escritos do artista plástico, cenógrafo e encenador polonês Tadeusz Kantor busca explicá-lo e a sua obra por meio de uma seleção de seus manifestos, partituras de espetáculos e performances, entrevistas, ensaios, artigos. Atrelado ao espetáculo A Classe Morta, o Teatro da Morte é o título do último manifesto de Tadeusz Kantor, trabalho que significou uma mudança em suas pesquisas, passando a explorar as noções de memória, história, mito, criação artística e o artista como cronista do século XX. É isso aí, Via Lopou. Vamos falar um pouco sobre a visão de Kantor artística em suas obras. Kantor diz que devemos devolver à relação espectador-ator sua significação essencial. Devemos fazer renascer esse impacto original do instante em que um homem, entre parênteses, ator, apareceu pela primeira vez frente a outros homens, entre parênteses, espectadores, exatamente igual a cada um deles, e ao mesmo tempo infinitamente estranho. Entre aspas, plantaremos, diz Kantor, os limites dessa fronteira que se chama condição da morte, porque constitui o ponto de referência mais avançado e não amenizado por nenhum conformismo sobre a condição do artista e da arte. Só os mortos se fazem perceptíveis, entre parênteses, para os vivos, e obtém assim, por esse preço, o mais elevado, sua singularidade, sua silhueta resplandecente, quase como no circo. Pois era através da ternura que o artista conseguia lidar com o poder da lembrança, penetrando nos lugares mais vulneráveis e pobres, de onde emanava a pura emoção. Entre aspas, pobre estou levantando sem forças, no fundo do mundo orgulhoso e adverso, na porta da grande senhora, a morte e o amor, e as lágrimas se estão derramando sozinhas? Nisso, Kantor quis dizer que para ter vida, tem que ter a morte. Então você só vai saber se viveu quando morrer. Por isso que Kantor gostava de colocar em suas obras a morte e a vida lado a lado, para mostrar que é uma linha tênue. O artista reconhece o fracasso dessa tentativa de eliminar o fingimento e confessa que os seus atores também interpretavam. Fingiam ser o Kantor quando criança, ser o Kantor que morre, ser os alunos da escola, etc. Essa conclusão o levou até uma nova aposta pelo eu real, o ator de tudo que se coloca no palco, também com a voz, gravada em off, como aquele que depõe diante do espectador e que não precisa mais driblar a ilusão. Kantor gostava de começar os ensaios do Que se dane os artistas de 1985 com a cena da morte, protagonizada pelo ator, como se fosse uma inesgotável fonte de inspiração. Nós víamos que ele não podia trabalhar sem inspiração, e se ele não a via em nós, isso lhe doía muito. Ele queria a parceria do ator porque via nele uma obra de arte. Sabia que do ator depende todo o espetáculo. O ator confessa que não se preparava para os ensaios e pretendia só estar limpo, aberto, sem medo, porém um tanto temeroso. Bom, a seguir iremos mostrar algumas imagens de suas obras. A primeira obra em questão se chama Um Soldado Carrega a Imagem, na qual é pintado como ele carrega a imagem. O que vemos pode remeter a qualquer coisa. Minha opinião sobre essa imagem é que, conforme havia guerras, acho que de nazistas,
whatever. Na minha opinião, é um soldado que está, como podemos dizer, ele, mesmo estando ferido, sem uma perna, me remete que ele, mesmo assim, tem que cumprir o seu papel, lutar pela cidade até morrer. Seus amigos já estão mortos, mas ele mesmo assim está levando a imagem como se, ok, meus amigos morreram, eu tô sem uma perna, tô quase morto também, mas tenho que lutar pela minha cidade, eu tenho que servir o meu país, e é isso daí. Então, pode remeter várias ideias nas pessoas, e isso é o que causa em mim, a impressão que dá. Sim, eu concordo que como ele é um soldado, eles têm que continuar lutando até o final. Não importa as consequências, eles têm que tentar vencer a guerra. Então ele deixa muitas perdas para trás. Com certeza soldados que têm família, que são pais, irmãos, filhos, mas que não conseguiram. Então ele faz isso, além de ir por seu país, por eles, para vingar a morte deles. Então ele carrega todo esse fardo nas costas para poder vencer a guerra de outro. Assim como nessa imagem da peça Vielopol e Vielopol, são retratados os soldados, que pode se ligar também à pintura que acabamos de ver. A próxima pintura que iremos ver é o desenho do personagem exilado e seu violino em Vielopol, Vielopol. Nessa imagem nós podemos ver que claramente era uma pessoa que por razões políticas foi obrigada a deixar sua pátria, seu país. O que podemos ver nessa imagem, o que a minha visão e da Júlia teve, é que por ele estar carregando esse violino, ele era então músico. Só que por conta da invasão dos nazistas na época, a arte era praticamente proibida. Então ele tinha que sofrer as consequências. Sim, como a Bruna falou, eu concordo. E também acho que é uma ignorância da parte da política desse país e tudo mais nessa época em questão. Porque também eu olho para essa imagem e eu vejo que esse cara tentava ganhar a vida tocando, mas como a Bruna falou, isso era proibido. Eles não podiam ficar tocando, não podia ser permitido teatro, música, nem nada do tipo. E decidiram então exilar, né? Já que não pode ter música, vamos exilar ele, que remete também com essas pessoas de rua de hoje em dia. Então, para cada pessoa pode simbolizar uma coisa, e isso foi o que simbolizou para mim e para Bruna. Sim, concordo com tudo que você disse, Bruna, porque eu acho isso um absurdo, tentar tirar algo que as pessoas amam, principalmente os artistas. Ainda assim, hoje ele não é muito reconhecido e realmente é um absurdo para mim, porque a gente tem que apoiar o que a pessoa escolhe fazer. E o teatro é uma coisa magnífica. Eu particularmente adoro, amo. E essa imagem traz muito disso. Sobre ninguém ouvi-los, ninguém deixá-los fazer o que eles querem fazer. E eles ganham dinheiro com isso, né? É a vida que eles levam, para ter dinheiro, para ter o que ter na mesa, para ter comida, para poder ajudar a família, pagar conta e tudo mais. E
E é realmente triste de ver o governo dessa época proibir eles de fazerem o que gostam. É um absurdo tremendo. E eu acho sim que o artista tem que lutar pelo que quer, tem que correr atrás sim dos seus direitos. Em seguida, vamos dar uma olhada nessa imagem da peça Que se Danem os Artistas, em que causa muitos pensamentos divergentes a imagem que está capturada. Em minha visão, como não foi possível localizar a história dessa peça, me remete que o nome e essa imagem constituem nas mesmas questões que a gente falou anteriormente, sobre os artistas não estarem podendo fazer a sua arte por conta da invasão dos nazistas que proibiu esse tipo de movimento artístico, e foi quando começou a vanguarda. Então, para mim, Que se Dane os Artistas é uma crítica social e política da qual o governo faz remetente aos artistas, como se o governo diz que se dane os artistas. Eu não gosto e eu não quero e não vai ter. Agora, os artistas que precisam dessa arte para comer, para viver, é disso que eles vivem, é para isso que eles vivem, eles não têm outra alternativa. Eles acabam sendo os mais prejudicados. Bom, a próxima imagem que vamos ver é do desfile da classe morta com os seus manequins. Bom, eu particularmente olhando para essa imagem, me vem na cabeça que talvez Cantor quisesse fazer uma crítica e uma reflexão ao mesmo tempo. Por quê? Tem muitos atores que às vezes acabam exagerando em alguns sentimentos ou emoções que o personagem exige dele. E por que colocar o manequim? Porque é um manequim, não é uma pessoa, não é nada. É só um boneco que não se mexe, que não fala, que não tem sentimento. E às vezes Cantor acho que usa esse método para mostrar que o ator tem que ser como o boneco, como o manequim. Você não precisa necessariamente toda hora exigir mais de você, forçar mais os sentimentos. Deixar ele vir naturalmente, porque às vezes acaba sendo uma coisa muito exagerada, sabe? O manequim não, você coloca ele no palco e ele pode estar ali parado. Ele não vai se mexer, não vai falar, não vai fazer nada. Ele não sente o que está acontecendo, entende? E eu acho isso uma reflexão para os artistas, porque muitos acabam exagerando na hora de atuar, na hora de interpretar o personagem. E não precisa desse exagero todo, sabe? Então acho que ele faz essa comparação entre o artista e o manequim. Viu nos bonecos, ele retirou de Edward Gordon Craig, que via no boneco um símbolo que poderia ajudar o ator a superar a interpretação baseada na recitação do texto. A interpretação realista é predominante nessa época. E deixa claro que os bonecos mostram ritmo, mobilidade e leveza, deixando claro a vantagem que possui sobre os humanos. Eles não têm afetações, pois não têm sentimentos. E é essa que ele quer causar. Cantor gostaria de deixar o ator e o boneco juntos. Os dois eram essenciais. O ator, o objeto e o espectador. Eram as coisas mais importantes no teatro e no espetáculo. Sem cada um deles, não havia um espetáculo. Os três caminhos eram essenciais para fazer teatro. Então o Cantor gostava muito de utilizar objetos, tanto é que ele recolhia
objetos de seus atores, que eram objetos mais pobres, enferrujados, velhos, quebrados, e era também uma crítica, né? Porque o Teatro da Morte foi após guerra. Então, o país, a Polônia, sofreu muito com a guerra e acabou ficando a maioria dos cidadãos da época acabaram ficando sem recursos, né? Ficaram pobres mesmo. Então, tudo que eles tinham era essa crítica de mostrar como que estava o país na pobreza, fora sem recursos, e ele também aproveitou o uso dos bonecos também para incentivar os atores a melhorar a atuação, porque a intenção era o ator atuar assim como o boneco, que não se deixa levar pela emoção, que está ali na hora e está com o corpo vivo na cena. A peça inteira está com o corpo vivo. Também li que os atores não tinham em si um roteiro a seguir. Eles tinham que estar com o corpo vivo na cena e acabava usando um pouco da improvisação e do que estava acontecendo, do sentimento ali no momento, sem tentar interligar alguma coisa de fora para poder criar esse sentimento. Ele simplesmente era o ator que estava no palco, que estava fazendo o seu personagem ali com o corpo vivo para os espectadores. E agora vamos fazer uma leitura dramática de seu livro O Teatro da Morte. Capítulo 10. Recapitulação. Embora possam nos suspeitar, até nos acusar de nutrir escrúpulos fora de propósito, refutaremos nossos preconceitos e nossos temores natos. E para conseguir secar melhor a imagem, em vista de conclusões eventuais, plantaremos as balizas dessa fronteira que se chama a condição da morte, porque constitui a referência mais avançada que não está mais ameaçada por nenhum conformismo da condição do artista e da arte. Essa relação particular, desconcertante e atraente ao mesmo tempo entre os vivos e os mortos, que outrora, quando ainda estavam em vida, não realizavam espetáculos inesperados, divisões inúteis, desordem. Não eram diferentes e não se achavam importantes. E por causa desse traço aparentemente banal, mas, como veremos, muito importante, eram simplesmente, normalmente, respeitosamente, não perceptíveis. E eis que agora, subitamente do outro lado, diante de nós, despertam a surpresa, como se os víssemos pela primeira vez, expostos na vitrine, numa cerimônia ambígua, honrados e rejeitados ao mesmo tempo, irremediavelmente outros e infinitamente estrangeiros e ainda desprovidos, de certa forma, de qualquer significação, sem a menor esperança de ocupar um lugar inteiro nas texturas de nossa vida, que só são acessíveis, familiares, inteligíveis para nós, mas para eles desprovidas de sentido, se estamos de acordo que o traço dominante dos homens vivos é sua aptidão e sua facilidade para estabelecer entre si múltiplas relações vitais, é apenas diante dos mortos que surge em nós a tomada de consciência súbita e surpreendente de que essa característica essencial aos vivos se torna possível por sua total falta de diferença, por sua banalidade, por sua identificação universal, que demole impiedosamente qualquer ilusão diferente ou contrária, por sua qualidade comum, aprovada sempre em vigor, de ficarem indiscerníveis. São apenas os mortos que se tornam perceptíveis para os vivos, obtendo assim, pelo preço mais elevado, seu estatuto próprio, sua singularidade, sua silhueta brilhante, quase como no circo. E foi isso por hoje. Muito obrigada pela sua presença e tenha uma ótima tarde. E por hoje é só. Obrigada.